Voltamos com o nosso Papo Direto e nesse bloco vamos conversar com a acadêmica do curso de Publicidade e Propaganda do ISUPAR, Ana Carolina. Ela que vem fazendo estágio na Secretaria de Comunicação da Prefeitura e nesse estágio, inclusive, trabalhando com redação de notas para as redes sociais e, inclusive, com o próprio Papo Direto aqui, fazendo a edição dos vídeos chamadas e trocando várias ideias aí nesses aspectos. A Ana Carolina também fez estágio na Secretaria de Esportes, acompanhou vários dos projetos que vem acontecendo sob a guarda da Secretaria de Esporte e por isso, agora trabalhando juntos, o que aconteceu? Eu convidei a Ana para poder estar participando de uma aula online que foi essa que o professor Aníbal comentou então nos blocos anteriores. Ela aceitou colaborar, né? Aceitou aí, não sei se foi um desafio, vamos saber agora, e poder trazer essa experiência do outro lado da tela, né? Como é que foi fazer uma aula de karatê? A questão aqui é importante dizer também que a Carol, ela não tinha feito ainda uma aula ou tinha experimentado a modalidade do karatê antes disso. Então, Carol, conta pra gente assim, primeiro, como é que foi fazer uma atividade física online, fazer atividade física em casa, né? Entrar no aplicativo, perceber ali aquela sala de aula totalmente diferente, né? Como é que foi essa experiência? Você já tinha feito antes ainda algum tipo de aula, não? Então, eu primeiro agradeço, né, o convite. É muito legal estar aqui do outro lado da câmera. Então, nunca tinha feito nenhuma aula de karatê e sempre achei legal, na verdade, por ter sempre acompanhado os projetos da CESPOR. E aí, quando surgiu o convite de participar, eu pensei, vamos ver como é que é, né? E assim, é um desafio, porque você começa ali, primeiro que sem conhecer as pessoas, né, além dos professores e tal, mas a única coisa com que eu já me familiarizava era justamente a parte do aquecimento, só isso. Então daí a próxima linguagem, que é justamente fazer as posições de karatê, ter alguma coisa mais específica da modalidade, daí já ficou um pouquinho mais complicado, justamente por eu nunca ter entrado em contato, né, com a modalidade de fato. Mas essa questão já do próprio aquecimento em si, que de repente é fácil e usada em diferentes modalidades, né? O aquecimento precisa ser feito, inclusive, antes e depois, né? Um alongamento e tal, da atividade física para não ter nenhum estiramento, não ter nenhum problema. E aí você estava em casa ali preparada para fazer. Tinha espaço, você conseguia visualizar bem os movimentos do professor? Sim, é muito bem preparado, né? Eu acredito que a associação, antes dela começar de fato as aulas, eles devem ter estudado muito bem tanto o espaço e a logística do professor quanto do aluno, né? Porque a gente sabe também que não é todo mundo que tem o equipamento e tal, e às vezes acaba ficando complicado. Mas da minha casa foi muito fácil ter essa percepção, né? Chegar e fazer. Então o aquecimento para mim foi ok. Consegui fazer tudo com sucesso, né? Visualização boa, a gente consegue ter uma boa dinâmica com o professor falando do outro lado, né? Então daí pelo aplicativo você tem a opção de justamente ficar só na imagem do professor, né? Uhum. Então fica bem mais fácil da gente poder fazer. É verdade, bem lembrado, porque às vezes as pessoas ainda estão se batendo e ainda tem essa orientação para dar, porque no caso do aplicativo utilizado por eles, realmente tem a possibilidade de deixar apenas o professor ocupando a maior parte da tela, o que facilita de você observar qual movimento tem que fazer, em que momento tem que parar e tudo mais. Me fala, e os demais colegas, assim, dava para acompanhar ali, depois, aí você deu uma parada, né, e mais observou, sim, porque eles já estão acostumados também, sim, né? Na verdade ali eu vi muito engajamento, né, muito entrosamento entre as pessoas, provavelmente porque alguns dos atletas, dos alunos já tinham contato antes, né, já faziam aula no mesmo local, né, já se familiarizam bastante. Então daí a partir do momento que eu vi que a galera
junta ali fazendo e todo mundo repetindo o mesmo movimento. Eu falei, gente, isso é incrível, porque apesar de eu não conseguir, eles já estão muito habituados com isso, e aí é só mais uma aula, né, de uma forma especial, mas mais uma aula para conseguir dar continuidade ao treinamento que eles têm feito, né, porque nessa pandemia está difícil de acabar se encontrando e fazer as aulas presenciais, né. Uma coisa que o professor Aníbal comentou é a questão do horário. E que ele já colocava isso antes nas aulas presenciais e continua colocando. 10 minutos antes de iniciar a aula, ele já deixa o link lá para os alunos, para o pessoal entrar e não faltar. Você percebeu isso também? Percebi, justamente. Quando eu entrei em contato com a associação, eles me disseram, ó, 10 para as 7, já está aberto o link, vocês estão liberados para começar a participar do nosso aquecimento. E é pontual, né? Conhecendo o trabalho da associação pela Secretaria de Esportes, a gente sabe que eles levam as coisas muito a sério, então não é só chegar lá, fazer a aula e beleza, não. Tem todo um preparo, tem toda uma logística que é feita e é perfeitamente seguida, então acompanhando desde o início da aula até o final, a gente vê que esse prazo é realmente cumprido e da melhor maneira possível. Como é que você avalia a sua experiência? Olha, a minha, já que eu não passei do aquecimento, eu não sei nem como é que eu vou avaliar, né? Mas, assim, foi uma experiência bem legal, né? Porque, apesar de eu nunca ter feito a modalidade, foi interessante para poder ver, né? Já que eu não consegui executar, mas ver justamente como que os alunos trabalham, né, com o professor. E também tem uma questão muito interessante que é assim... é a avaliação do professor diretamente com o aluno. Então, digamos assim, tem um aluno fazendo a posição X ou Y, o professor está ali e está avaliando. Então, isso é muito interessante porque não é aquela coisa que se perde, o aluno não se perde ali no meio de tantos, né, que estão ali fazendo naquela hora e naquele aplicativo. Então, eu achei bem legal essa relação próxima que o aluno tem com o professor também online, né? Então, não é só aquela coisa presencial que vai fazer com que o professor seja próximo do aluno. Eles permanecem, os alunos no caso, assim, concentrados na aula, porque fazer em casa, muita gente fala isso, né? Fazer alguma atividade física em casa, ou até reunião e tal, tem a preocupação de outras coisas que podem tirar a atenção. Sim. E, de repente, a questão do karatê, a gente percebe a questão do movimento, como o professor Aníbal comentou também nos blocos anteriores, a questão até dos campeonatos, né? Eles conseguiram adaptar, fazer campeonato nesse momento de pandemia. Sem aglomeração, sem estar avaliação via online do passo da pessoa, do movimento que a pessoa executa para poder dar a nota, adequaram tudo isso. E precisa de atenção, porque muitos desses alunos, inclusive, também participaram do campeonato. Sim, exatamente. E é interessante porque a gente vê que esse foco dos alunos não se perde, né? Então, por exemplo, às vezes a gente acha que, fulano vai fazer karatê, entra lá na aula e não dá bola, ou então alguma coisa do tipo. O que eu consegui perceber é que os alunos são muito focados, mesmo vendo que tem gente que faz em duas pessoas, né? Tem duas meninas que fazem juntas, né? Sempre respeitando o limite de distância, e elas continuam focadas. Então, assim, não é aquela coisa de brincadeira, né? Sempre levado muito a sério, né? Tanto por parte dos professores quanto por parte dos alunos. Você comentou também da questão das inscrições, né? Eles até por conta provavelmente dessa nova forma de dar aula, que é online, e que querendo ou não, para uma pessoa nova, você mesmo experimentou isso, sem ter feito uma aula de karatê antes, de repente, claro, sente um pouquinho mais de dificuldade para entender aquele movimento, e eles não estão também mais aceitando novas inscrições. Eu acredito que esse pode ser um dos fatores, até para não ter a dificuldade. Eu acredito que como a gente entra muito sem ter um pouco da noção do karatê, né? Porque a gente recebe muitas perguntas nas redes sociais a respeito das inscrições, e a gente vê que muita gente nunca teve contato com aquela modalidade, nunca fez, tem vontade de fazer, mas a gente reforça que no momento de pandemia não tem como a gente atender todo mundo, por conta justamente, né, de sempre respeitar as orientações, e no karatê não é diferente, né?
E é por isso que eles não recebem agora as inscrições, justamente para não colocar uma pessoa leiga no assunto e não conseguir dar a importância necessária, né, para poder fazer com que ela se desenvolva e que ela cresça na modalidade. Tem muita gente fazendo atividade física online. Muitos professores que tiveram que se readequar nessa pandemia para poder, não digo nem só se reinventar, continuar tendo um ganho, uma renda, né, também, porque a gente sabe que esses profissionais dependem disso, mas principalmente para levar atividade física para os seus alunos, né? Eu sei, por exemplo, já vi a Adriana de Giovanni dando aula de jazz, sapateado para os alunos dela, tem a Patrícia Castilho também fazendo várias aulas também na internet. Tudo isso, você imagina de repente, quem sabe, experimentar outra modalidade também, fazer uma outra aula para ver como é que vai ser? Eu acho extremamente legal. Então eu toparia, né, digamos assim. Eu acho interessante a gente conseguir, muitas vezes, conhecer um pouco mais de vários universos, né? Até porque a gente acaba sendo atingida pela essa pandemia, onde a gente às vezes não consegue fazer muita coisa, às vezes se exercita sozinho em casa. E não é a mesma coisa, né, do que a gente poder ter uma interação com alguma outra pessoa, mesmo que seja pela tela do celular, né. Então, eu acho que todas as modalidades que estão se readaptando, que estão se readequando a esse modelo de aula, de treinamento, é extremamente válido e eu acho que, eu toparia, sem problema nenhum. Para fazer uma outra experimentar e uma outra atividade física. Vamos aproveitar, fechar esse bloco, que mensagem que você deixa, a importância da atividade física também, principalmente, não só por uma questão de saúde do corpo, nesse momento, né? A atividade física é importante para qualquer momento, você cuidar do teu corpo, cuidar da tua saúde, mas hoje ela ela tem um peso a mais, eu entendo assim, por conta da pandemia. As pessoas precisam liberar serotonina, adrenalina, a gente sabe que a atividade física provoca isso mesmo. Como é que você vê a importância da atividade física nesse momento? Olha, quando eu comecei lá no esporte, em 2018, eu não tinha nenhuma familiaridade com a questão, né? Nunca fui do esporte nem nada. Só que aos poucos a gente vai acompanhando, a gente vai crescendo, a gente vai vendo o quão importante isso é, tanto na vida, na nossa própria vida, quanto na vida de outras pessoas. Então eu acho que independente da modalidade, independente do que você venha a fazer, qualquer exercício físico, qualquer atividade física é extremamente válida para manter a saúde mental em dia nessa época tão difícil, né? Então, o que eu entendo a respeito disso é justamente correr atrás não só da nossa saúde física, né? Mas fazer com que a gente consiga sempre estar bem da cabeça, digamos assim, né? Pra gente conseguir ter dias melhores, independente da situação, e sempre estar com o astral lá em cima na medida do possível, né? E tentando sempre ter contato com as pessoas, mesmo que seja por via aplicativo, por meio de uma tela de computador, que é o que a gente consegue ter agora, né? É isso aí. Papo Direto hoje conversou com o professor Aníbal, ele que é professor, atua, né, na Associação Vale do Tigre de Karatê, uma das associações de Karatê que trabalha em Paranaguá e que vem aí atendendo muitas crianças, adolescentes e jovens com essa modalidade. E conversamos também com a Ana Carolina, ela, né, que eu já apresentei aqui, estagiando na Secretaria de Comunicação, já fez estágio na Secretaria de Esportes, por isso esse contato, essa possibilidade e aí essa abertura de poder fazer e trazer essa experiência aqui hoje, para a gente poder mostrar um pouquinho mais do que é que está acontecendo em Paranaguá nessa pandemia. E a gente sabe que as pessoas realmente estão se reinventando, o segmento do esporte é um deles, e fica a dica aqui que a própria Carol está deixando, que é: faça uma atividade física, vai fazer bem para o teu corpo, mas também vai fazer bem para a tua mente. Papo Direto fica por aqui e eu te aguardo no próximo programa. Até lá!